Olá, bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje eu vou estar resolvendo a questão 24 da prova do concurso de admissão, da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Essa prova é de 2015, é o modelo A 2015. É a questão 24, ela é uma questão de elétrica, e diz o seguinte: no circuito elétrico desenhado abaixo, todos os resistores ôhmicos são iguais e têm resistência R igual a 1 ohm. Ele é alimentado por uma fonte ideal de tensão contínua de 5 volts. A diferença de potencial entre os pontos A e B é D, ou seja, ele quer que você encontre VAB, que é a diferença de potencial entre os pontos A e B, que estão aqui. Essa aqui é a questão original. Só ampliei aqui para a gente poder, só reescrevi ela aqui para a gente poder ler melhor, porque fica, quando eu amplio aqui não fica legal, fica distorcido. Aqui está o circuito esquematizado, eu ampliei ele e eu vou usar ele, vou resolver a questão em cima dele aqui. A primeira coisa que eu te aconselho é colocar letras nos nós do seu circuito. O que é um nó? Um nó é um ponto onde você tem pelo menos 3 fios se encontrando. Aqui é um nó, por exemplo, e aqui é um outro nó. Como eu já usei a letra A aqui, e como este fio aqui não apresenta resistência, não há queda de tensão no fio, nesse trecho aqui. Então aqui é a mesma letra, que eu vou chamar de A também. Só vou trocar a cor aqui para ficar mais claro aqui. Então aqui é A também. Aqui embaixo eu tenho um B, então mesma ideia, fio sem resistência, letra B. Só por aqui você já consegue perceber o seguinte: esses resistores aqui, neste ramo do circuito, eles estão em série. Esses outros dois também estão em série deste ramo aqui, assim como esses outros dois. O que eu te aconselho é redesenhar o seu circuito ele na horizontal, porque fica sempre mais fácil. Como eu estou entre os terminais A e B, então eu vou colocar esses pontos na extremidade. Repare que entre A e B, por aqui, eu tenho 2 resistores em série. Então eu vou representar eles aqui. R e R. Aqui nesse ramo eu também tenho a mesma coisa. E por fim, neste outro ramo aqui, eu também tenho 2 resistores em série. Todos valem R, como foi dito no enunciado. Agora eu vou completar o circuito colocando aqui a fonte. Tem a fonte aqui e esse outro resistor aqui, esse último resistor. Então, ó, depois do ponto A eu tenho um resistor R. Então, vou colocar ele aqui embaixo. Aqui é o terminal positivo da fonte, terminal negativo. Não tem mais nenhum resistor, apenas liga no ponto B. Então, todo mundo aqui é B. B, aqui é B, aqui é B. Aqui é R, aqui é A, e aqui eu tenho um outro potencial. Vou chamar ele de C. Repare que esse potencial que foi informado aqui, essa diferença de potencial entre os pontos A e B que você quer, não é a mesma da que foi informada aqui, de 5 volts. Esta é a diferença de potencial que a fonte consegue manter constante. Então, aqui eu tenho uma diferença de potencial de 5 volts. Ou seja, entre C e B, VCB, vale 5 volts, que é igual a E, que é a tensão do seu gerador ideal, vamos dizer assim. Só que tem esse resistor aqui, que quando circula a corrente aqui, causa uma certa queda de tensão.
essa pequena queda de tensão aqui, VAC, entre A e C, ela reduz essa tensão de 5 volts para uma tensão menor. Eu vou considerar que o terminal B está aterrado. Ele é meu terminal de referência. Então, esse ponto aqui vale 0 volts, ou seja, VB é igual a 0 volts. Então, VAB, que é a tensão que eu quero, é a mesma coisa que VA, já que VB é 0. Agora, eu preciso de saber quanto de tensão foi perdido aqui, qual foi a queda que aconteceu aqui, para me subtrair de 5 volts, para me encontrar o potencial do ponto A, e aí VA menos VB me dá a DDP que o problema solicita. O passo seguinte agora é resolver essa associação de resistores aqui. Esses dois resistores aqui, eles estão em série. Nesse trecho, eu vou calcular as resistências para cada ramo. Como aqui está em série, é só somar esse resistor mais este. Então, vou ter 2R aqui. A mesma coisa acontece aqui, 2Rs e aqui 2Rs. Então, a gente fica com o seguinte circuito. Dois Rs, paralelo com 2Rs, paralelo com 2Rs. Aqui nosso resistor, que vale apenas R. Aqui a nossa fonte. E fecha aqui no terminal B. Agora eu tenho que calcular o paralelo de 2R com 2R com 2R. Estão em paralelo porque a mesma DDP. VAB, VAB e VAB. Pode colocar um A aqui se você quiser. Pode colocar um B aqui para enfatizar. Mesma DDP, mesma DDP, mesma DDP. Terminal, um dos terminais aqui, ligados, esses dois ramos, depois os outros dois terminais também ligados. Isso caracteriza a ligação em paralelo, mesma DDP, e estão ligados fisicamente aqui em paralelo. Porque eu posso ter resistores em posições diferentes com a mesma DDP, que não significa que eles estão em paralelo. Então eu preciso que a ligação seja uma ligação onde os terminais estejam ligados nos mesmos pontos, ao mesmo ponto, e a DDP seja a mesma. Consequentemente, vai ser a mesma por causa dessa conexão. Agora, calcular este paralelo entre A e B aqui. Como as resistências são iguais, 2R, 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 a resistência entre A e B, basta você pegar um valor dos resistores, no caso 2R, e dividir pela quantidade deles. Então, dividido por 3. Então, a resistência entre A e B vale 2/3 de R. E R vale 1. E aqui eu tenho 5 volts, que é E, que eu chamei de C. Lembrando que aqui é B. E aqui eu aterrei. Agora, esse circuito aqui ele é equivalente a esse circuito aqui, ó, que tem agora apenas 2 resistores. Um resistor que vale 2/3 de R, que é esse daqui. O outro resistor que vale R. E agora eu tenho aqui a minha tensão de 5 volts aqui, que é o meu VCB. Lembrando que é a tensão nos terminais do seu gerador, da sua fonte. Não é a tensão entre A e B, que entre A e B é o que a gente quer encontrar. Agora, desse circuito aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a corrente que circula nele. Para isso, eu preciso da resistência equivalente no meu circuito. A resistência que a fonte vê, ou seja, a resistência entre C e B,
ela é uma soma de R com 2/3 de R. Isso aqui é a mesma coisa aqui. 3R mais 2R sobre 3. Você pode estar dividindo aqui por 3, multiplicando por 3. Ou tirar o mínimo entre 1 e 3. Então, a resistência equivalente entre C e B, ou seja, que a fonte V, vale 5R sobre 3. Com isso, já é possível agora calcular quanto que vale essa corrente aqui, ó. Porque agora já tem resistência equivalente do circuito. Ou seja, a corrente, que eu vou chamar de I, ela vale a diferença de potencial, que é E, sobre a resistência equivalente. Ou seja, essa DDP dividido pela resistência vista por esses terminais, que nesse caso é a resistência equivalente do circuito, ou a resistência entre C e B. Então a corrente vale 5 dividido por 5/3. Tem que lembrar que R é igual a 1 e que E é igual a 5. 1 ohm, 5 volts. Então aqui eu tenho 5 vezes 3/5. Cancelo esse 5 com esse 5. Então a corrente desse circuito vale 3 amperes. Agora, eu não desenhei um circuito com uma única resistência, né, com a resistência de 5/3 de R, porque ela é desnecessária. Esse desenho é desnecessário. Eu venho nesse desenho aqui, nesse circuito equivalente aqui, e eu calculo agora qual é a queda de tensão aqui. Posso calcular usando essa corrente. Ou simplesmente calcular qual é a queda de tensão entre A e B, diretamente, que é o que eu vou fazer. Então, ó, VAB é igual a corrente I vezes a resistência equivalente entre A e B. A resistência entre A e B vezes a corrente. Então, VAB vale a resistência entre A e B, que é 2/3, porque R é igual a 1, lembrando, vezes a corrente, que vale 3. Então, daqui você conclui que VAB, cancela esse 3 com esse 3, é igual a 2 volts. Logo, alternativa B. Bom, espero que tenham gostado da aula e até a próxima.